11h58 da manhã, o Live tá de volta. A gente já tá quase 2 horas falando sobre notícia. Claro, quase sempre falando sobre coronavírus e todas as suas ramificações, vamos dizer assim, né? Coronavírus na economia, inclusive falando sobre as... A gente conversou aqui com o CEO da Azul Linhas Aéreas, que perdeu muito nesses últimos dias na Bolsa de Valores por conta de toda essa crise. A gente foi para Brasília, a gente falou sobre a confirmação do caso de coronavírus do general Augusto Heleno, né, do Gabinete de Segurança Institucional. A gente já falou sobre muita coisa, fez um giro no mundo, foi para os Estados Unidos conversar com o Favale, fechamento da fronteira com o Canadá, enfim. A gente já falou bastante hoje, né? E agora vocês estão aqui vendo a Lia e o Narlock com a gente, porque vão conversar com a gente também nesse reta final de programa, porque tem muito assunto para falar sobre coronavírus. Reta final, mas tem 1 hora ainda. Né? Reta final, gente. São 3 horas, então é 1/3 do final, é reta final. Já passou da metade, é reta final. Falta só 1 hora, tá tranquilo. Bom, antes da gente começar a conversar aqui com a Lia e com o Narlock, vamos lá para o Rio agora, porque olha só, tem um tweet do prefeito Marcelo Crivella. Ele disse que pediu o decreto de emergência para a cidade por causa do coronavírus. Um pedido que já foi feito, então, né, Amabile? É isso mesmo, Mari. Foi publicado no Diário Oficial. A gente já falou aqui que o estado do Rio de Janeiro tem 33 casos confirmados de coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Pelo menos um paciente está em estado grave. E esses números, somados à previsão de novos casos versus a falta de estrutura atual da saúde pública, levaram o prefeito a decretar estado de emergência. Com isso, tudo fica menos burocrático. É possível contratar profissionais sem concurso e fazer compras de insumos sem licitações, por exemplo, Mari. A gente está vendo agora o tweet ali do prefeito Marcelo Crivella. Solicitamos à Defesa Civil Nacional, nessa quarta, que decretasse estado de emergência no município do Rio, em razão da pandemia de coronavírus. De acordo com o prefeito, essa foi uma sugestão da própria Defesa Civil. Levando em conta a situação atual do Rio de Janeiro, há uma previsão de aumento do número de casos nos próximos dias e esses números na verdade, eles não casam. O número de casos previstos, eles não são condizentes com o número de leitos disponíveis hoje. Mari. Esse é um problema que a gente vê não no Rio de Janeiro, mas também em outros lugares do Brasil e com certeza a gente vai falar muito sobre isso ainda. Amabile, obrigada, viu? Nada. E olha só, agora a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, porque tem um casal que está sob custódia dentro do hospital. Você quer saber o motivo? Eles estão com sintomas do coronavírus e eles fugiram do hospital. A repórter Bruna Osterman está lá para contar essa história para a gente. Bruna, bom dia. Oi, Mari, bom dia para você, para o Felipe e para todo mundo que nos acompanha. Que situação, né? Olha só como é que tudo isso começou. No domingo, esse casal chegou ao Brasil, voltando do Chile, com uma carga de peixes. Eles entraram pela cidade de São Borja, que fica aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Até aí, estava tudo bem, mas na segunda-feira, os dois, tanto o homem quanto a mulher, começaram a se sentir um pouco mal e foram conversar com a equipe médica que fica na aduana. Lá, os médicos logo perceberam que esses sintomas eram correspondentes ao novo coronavírus. Febre e dificuldade para respirar. Encaminharam os dois ao hospital, onde fizeram todos os trâmites necessários, tiraram material para enviar para teste no laboratório aqui em Porto Alegre, enfim, estava tudo bem. Só que aí no início da noite, por volta das 7 horas, quando os médicos voltaram ao quarto, onde eles estavam isolados, se depararam com os leitos vazios. Nesse momento, acionaram Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Cerca de 2 horas depois, lá por volta das 9 horas, a PRF encontrou os fujões em um posto de combustíveis às margens da BR-287, cerca de 2 quilômetros de onde fica o hospital. Eles confessaram para os policiais que pegaram um táxi, ou seja, se de fato estiverem com o novo coronavírus, podem no mínimo ter infectado uma outra pessoa, e estavam ali no posto tentando conseguir uma carona com caminhoneiros para voltar à cidade natal deles, que é Jaraguá do Sul,
em Santa Catarina. Nesse momento, a PRF, então, deteve eles e levou de volta para o hospital onde eles estão sob custódia. Agora, a Prefeitura está aguardando uma posição do governo do estado sobre o que fazer com esses dois. Se mantém eles sob custódia no hospital isolados ou se tenta, de alguma forma, transferi-los com escolta para o estado vizinho de Santa Catarina. Eles devem responder pelo crime de infringir determinação do poder público para impedir propagação de doença contagiosa. Nossa, Bruna, que situação. E é aquela coisa, né? Fugir, gente, é um momento tão importante, tão relevante. A gente tem que se preocupar com isso, não só com a gente, mas também com os outros. Enfim, qualquer coisa você volta para atualizar a gente, tá bom? Bom, gente, olha só, a gente já falou com a Dani Flor, que é nossa analista de Business Intelligence aqui no estúdio, falou sobre como as pessoas estão compartilhando menos fake news sobre coronavírus. Agora, de fato, parece que pelas buscas as pessoas estão mais preocupadas com o problema e isso é um bom sinal. Só que agora o Felipe foi lá para a redação para continuar falando com a Dani para entender o que mais as pessoas estão querendo saber sobre isso. Então tá o Felipe e a Dani lá e eu fiquei aqui, é isso? Pois é, ficou sozinha, desculpa. Ah, tá bom. Desculpa, já volto, calma, você não Tá bom. vai se sentir só por muito tempo. É que a gente não larga do pé da Dani, né, coitada? Ela estava no estúdio agora, a gente volta para cá porque as buscas, elas aumentaram muito de alguns assuntos específicos, né, Dani? A gente falou um pouco sobre fake news lá no estúdio, só que também vários outros assuntos foram buscados hoje, né? O que a gente tem aí? Exatamente. Hoje, quarentena está bombando e as pessoas estão procurando muito por calamidade pública também, tentando entender o que isso significa, como funciona, o que é calamidade pública também. É um assunto muito forte em Brasília, principalmente, né, que o governo está querendo o decreto de calamidade pública por conta da questão do coronavírus, né? Exatamente. As pessoas ainda não entenderam exatamente as consequências disso, mas já estão começando a ficar em casa e procurando, por exemplo, quem deve ficar em quarentena. Começaram a subir também as pesquisas para o home office, para entender exatamente como fazer. Eu vi uma busca muito interessante que era por dicas para home office, como trabalhar no home office, porque é difícil, né? É diferente, se concentrar, etc. A gente falou muito sobre isso ontem aqui no live também, como é que faz, muita gente inclusive acorda de manhã, vai lá, coloca a roupa como se fosse trabalhar, coloca lá às vezes blazer, terno, gravata e senta no quarto, abre o computador e começa a trabalhar, porque assim a disciplina fica melhor e de repente consegue fazer esse trabalho em casa render um pouquinho mais. Acho que muita gente está procurando dicas nesse sentido também, né? Exatamente. E assim, com as crianças também não na escola, os pais que estão trabalhando em casa estão tendo uma certa dificuldade, estão tentando ver o que fazer com as crianças, então coisas para fazer na quarentena e filmes para assistir na quarentena estouraram hoje, assim. Enfim, o que fazer dentro de casa e tentando entender quanto tempo isso vai durar também. Quanto tempo dura uma quarentena é uma das principais buscas. A gente tem aqui nas informações que você mandou para a gente também, China anuncia vacina. O pessoal está procurando isso também? Exatamente, porque tem surgido muitas notícias sobre testes de vacina, etc. Já para tentar conter o vírus, para tentar curar, testes de vacinas, mas a gente vai estar dizendo tudo que é verdade de fato no nosso site, a gente está explicando exatamente o que significa isso. Para encerrar, Veneza apareceu nos trendings também, por quê? Então, porque Veneza, os canais de Veneza apareceram limpos porque não tem mais tanto turista, né? Porque, enfim, a Itália está numa situação extrema, as pessoas não estão circulando e a água dos canais de Veneza começou a ficar cristalina. Então, o pessoal está querendo ver imagens disso, o que aconteceu em Veneza exatamente, e foi por isso. É menos gente circulando e os canais ficaram limpos. Como há tempos não se via, né, Dani? Brigadíssimo pela sua participação, como sempre, aqui no Live. Continua por aqui, qualquer coisa você grita com novos trends, com novas informações do digital. Mari, canais de Veneza limpos. Quando a questão turística toda não se via por lá, né? Pois é, eu vou perguntar inclusive para quem estava na Itália agora há pouco, que é a Flávia Duarte, que é a nossa correspondente. Ela está, na verdade, em quarentena depois da viagem que ela fez lá para a Itália. E aí tem essa história aí dos canais de Veneza, Flávia. Isso tá rolando por aí também? As pessoas estão falando?
Falando sim, Mari, estão falando, aí é um efeito colateral positivo aí da pandemia de coronavírus, né? Os canais limpos, moradores estão compartilhando nas redes sociais imagens de peixinhos na água, tá rolando um movimento, né, nas redes sociais que chama Veneza Limpa, então tem cisne voltando a frequentar os canais, pelo menos uma notícia boa aí no meio de tanta notícia triste que a gente tem reportado nos últimos dias, que a poluição foi embora dos canais de Veneza, porque normalmente ali é lotado de lanchas, de barcos, de navios de cruzeiro. Veneza sofre com o turismo predatório e agora realmente a cidade está vazia, deserta. A gente pôde ver semana passada lá que não tem ninguém na rua, parece uma cidade fantasma mesmo, e a água ficou mais limpa por isso, a natureza está voltando a viver lá. Pelo menos com isso os moradores estão felizes, né, Mari? E a França, Flávia? A França, a gente sabe que adotou várias medidas, anunciou agora que deve registrar queda no número de casos. É verdade isso? Quando isso deve acontecer? O ministro da Saúde francês, ele disse hoje que entre 8 e 12 dias já vai ser possível ver uma redução na quantidade de novos casos. Isso como consequência aí das recentes medidas restritivas que o governo tomou. A França fechou o país, as pessoas estão em quarentena, só podem sair de casa se for para comprar comida ou por motivo de trabalho ou para ir para o hospital. Então aí essas medidas é que devem daqui a um tempo fazer efeito e apresentar aí uma redução do número de novos casos. A França tem 7.730 casos de contaminação no país e já 175 mortos. Então, a situação lá no país é bem preocupante. Voltei, tô de volta, tá? Nem sentiu saudades, né? Já Passou voltei da redação. Flávia, vamos falar um pouquinho de Espanha também. A gente já falou de França, a gente já falou um pouquinho de Portugal. Lá as coisas também não tão fáceis. Como é que tá o combate por lá, hein? Na Espanha também as pessoas estão em quarentena, 47 milhões de pessoas que vivem na Espanha só podem sair de casa se for também para comprar comida, para trabalhar ou com alguma justificativa de procurar atendimento médico, de ir para os hospitais. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que esse é um desafio sem precedentes para o país. A Espanha é o segundo país mais atingido aí da Europa, né, depois da Itália, já tem 13.716 casos da doença e quase 600 mortos. Então, a situação lá também é bem crítica. O governo espanhol anunciou hoje que todos os hotéis da Espanha vão ser fechados a partir de terça-feira da semana que vem. Então, turistas têm que sair de qualquer jeito. O governo britânico, inclusive, agora há pouco anunciou que os britânicos que estão lá podem procurar ajuda do governo para voltar para o Reino Unido, porque não vai ter mais nem hotel para ficar lá na Espanha. Hoje, o primeiro-ministro espanhol também falou ali para um parlamento vazio, uma cena curiosa, porque não tinha ninguém ouvindo o discurso dele, ali tinham 30 pessoas, onde normalmente deveriam ter 300 pessoas, tudo também aí mais um esforço para evitar, né, que o coronavírus se espalhe entre os membros do parlamento espanhol. Flávia, obrigada, viu? Se cuida aí, você que está em quarentena, então, depois da viagem lá para a Itália, e a gente volta a se falar. Obrigado pelas informações, Flavinha. E olha só, a gente estava falando com a Flávia, então, sobre os canais de Veneza, que não tem turista, então, por isso, os canais estão mais limpos ali. E é um efeito que a gente vê em outros lugares também, né? Na China, por exemplo, né? Eu tive na China, gente, em 2009, faz 11 anos. A maior lembrança que eu tenho de lá era do céu. A gente olhava para o céu, a gente não via céu, a gente só via uma massa cinza ali por causa da poluição. Você olhava para cima, era muito estranho, você não vê nada de azul. Eu fiquei uma semana por lá na época, eu não vi a cor azul do céu em nenhum momento, mas isso agora parece que mudou, pelo que mostrou os nossos colegas da CNN americana, por causa dos fechamentos das fábricas. Nesses tempos de coronavírus, lógico, o céu está bem azul. Olha as imagens que a gente vê nesse momento, olha a diferença, gente. Está muito azul. Há muito tempo que os chineses não viam o céu desse jeito. A gente tem, inclusive, algumas imagens de satélite que a NASA e a Agência Espacial Europeia divulgaram, mostrando que a poluição diminuiu muito. A gente lembra que a pandemia do novo coronavírus começou na China, né, em janeiro.
e de lá até aqui o país já registrou mais de 82 mil casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. A gente pode dizer que são efeitos colaterais, né? A gente mostrou os canais de Veneza, a gente está mostrando agora a diminuição da poluição do ar na China, são efeitos colaterais positivos, vamos dizer assim, né? É quando a gente percebe que quando o homem coloca menos a mão no meio ambiente, as coisas melhoram. Eu sei que é um assunto que o Narlock gosta muito. Ele já tá quietinho. Tô quietinho. Você tava com cara de quem queria falar alguma coisa. Mas é impressionante, né? A gente olhar assim, essa imagem, né? É muito impressionante, né, Narlock, olhar essa imagem. Uma diferença muito grande. Pois é impressionante, né? E é importante a gente tentar conciliar as duas coisas, né? Quer dizer, uma hora isso aí vai voltar, toda essa poluição vai voltar. Olha a diferença, olha como era. É muito triste que seja em momento de crise, né? Em momento que os mercados estão vazios, as pessoas perdendo dinheiro. Se a gente conseguisse conciliar as duas coisas, a prosperidade e a preservação em um céu lindo, seria muito melhor, né? Exatamente, a situação é muito impressionante, né? Quando a gente olha aquele céu azul, quando eu estive lá, era muito bizarro, assim, tá na cidade, olhar para cima e falar, cara, parece que a gente está num lugar fechado, a gente está coberto com uma massa carregada, era muito estranho e agora parece outro lugar. É isso que o Narlock falou, que bom seria se não precisasse de uma crise como essa para a gente ter um céu desse, né, Lia? Exatamente. Exato, né? E esses efeitos colaterais bons é engraçado, né? Porque quando a gente tem uma coisa boa, a gente fala em efeitos colaterais ruins. Quando a gente tem uma coisa ruim, a gente fala em efeitos colaterais positivos. Eu acho que tem que olhar para as coisas positivas também, né? Tem algumas. E é importante a gente frisar isso. É um exercício, né? A gente tenta aqui. Vamos lá para Brasília? Vamos para Brasília pelo seguinte motivo. A gente tem um tweet aqui, vou pedir para o Saninha mostrar para a gente, um tweet do presidente Jair Bolsonaro avisando que vai proibir a entrada de estrangeiros na fronteira do Brasil com a Venezuela. Esse tweet diz o seguinte: considerando a incapacidade do regime ditatorial venezuelano de responder à epidemia do Covid-19, o governo brasileiro adotará medidas restritivas e a saúde do nosso povo, em especial da região norte do país, palavras do presidente Jair Bolsonaro pelo Twitter. As medidas restritivas atendem à declaração de emergência da Organização Mundial da Saúde e recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tendo prazo de 15 dias, podendo ser prorrogadas conforme recomendação técnica da Anvisa. Serviços essenciais como transporte de cargas estão mantidos. Vamos para Brasília. Vamos para Brasília. Agora o Kenzo está com a Basília e está com o Caio também para explicar para a gente. Bom dia, Caio. Como vai funcionar, então, essa restrição? Pois é, olha só, Mariciane, durante 15 dias será barrada a entrada de pessoas vindas da Venezuela por rodovias ou outros meios terrestres. Vamos chamar o repórter André Spigariol, ele tem mais informações. Bom dia, André. Que outros detalhes dessa portaria você tem para a gente? Pode explicar? Oi, Kenzo. Olha só, essa portaria publicada hoje foi assinada pelos Ministérios Civil e também pelo e também pelo Ministério da Saúde, da Casa Civil e da Defesa. O Itamaraty está preocupado com a situação lá na Venezuela. Só que essa portaria não restringe totalmente o trânsito de pessoas ali no posto fronteiriço entre o Brasil e a Venezuela, que fica em Pacaraima, em Roraima. Os cidadãos brasileiros terão trânsito livre, assim como os imigrantes que tenham autorização legal para residir aqui no Brasil. Só não poderá vir para o Brasil, ali por Pacaraima, os imigrantes que estão na Venezuela, que não se enquadram em nenhuma dessas duas situações. Além disso, os estrangeiros que são funcionários de organismos internacionais e estão em missão oficial na Venezuela e transitando ali pela fronteira também poderão passar, assim como funcionários de governos estrangeiros que sejam reconhecidos pelo Itamaraty. E aí vale a gente lembrar que o Itamaraty não reconhece os diplomatas do governo de Nicolás Maduro. Aqui no Brasil são reconhecidos os diplomatas indicados por Juan Guaidó para representar a Assembleia Nacional da Venezuela. Ele, que é presidente da Assembleia, indicou 2 diplomatas para ser a sua embaixadora aqui e também um ministro conselheiro na Embaixada da Venezuela no Brasil. Kenzo? E olha só, André, é importante a gente lembrar que alguns deputados e senadores já vinham cobrando uma ação do governo nas fronteiras, né? Essa portaria atende aos desejos dos parlamentares, é isso? Kenzo, em partes, olha só, ontem
numa coletiva aqui na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, cobrou uma ação mais contundente do governo e falou em fechamento de fronteiras e também cancelamento de voos internacionais. O deputado doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, que preside a comissão externa da Câmara dos Deputados para enfrentamento ao coronavírus, havia dito também ontem que essa comissão recomendaria ao presidente Jair Bolsonaro o fechamento das fronteiras terrestres. Aí eu conversei com a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Ela é relatora dessa comissão. Ela me explicou que essa sugestão da comissão para o presidente se daria primeiramente nos países com os quais o Brasil se preocupa mais com a situação de saúde pública, e aí ela mencionou o caso da Venezuela, mas posteriormente, a depender aí do agravamento da crise do coronavírus nos países vizinhos, essa recomendação poderia valer para todos os países com os quais o Brasil tem fronteira terrestre. Ontem, nos últimos dias, a bancada federal de Roraima pediu o fechamento da fronteira não apenas com a Venezuela, mas também com a Guiana. A gente lembra que o Brasil tem um posto de fronteira na cidade de Bonfim, em Roraima, com a Guiana. Também ontem, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, pediu para o presidente Jair Bolsonaro preocupado ali com a situação do Oiapoque, onde tem um trânsito bastante intenso de brasileiros indo ali para o território francês e também de estrangeiros trazendo medidas sanitárias para conter a pandemia. Aqui ao meu lado estão Caio Junqueira,